Olá, amigas e amigos, sejam todas e todos muito bem-vindos, um ótimo dia e que tenhamos hoje mais uma oportunidade de crescermos para Deus na direção do bem. E hoje nós vamos falar de um tema interessante que se chama mediunidade, que está contido na lição 12 do nosso livro de estudo deste mês, que é a Seara dos Médiuns. Então, convidamos as amigas e amigos a irem pensando no tema que daqui a pouco a nossa Kelma irá fazer a exposição e fazer comentários bastante enriquecidos para o nosso aprendizado. Então, como de hábito, minhas amigas e meus amigos, vamos iniciar esse dia, iniciar este programa com a nossa prece, para então depois examinarmos o texto. Aquelas e aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos para poder termos um momento de contato com o nosso Pai. Pai de infinita glória, Pai de infinito amor, de suprema misericórdia e bondade. Aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em nome supremo de Tua glória, para celebrar a vida junto de Ti, Senhor da vida, para podermos exercer o bem precioso que o Senhor nos concedeu, que é o livre-arbítrio, na escolha daquilo que convém à vossa sã doutrina. Por isso, Senhor da vida, te rogamos forças para não sairmos desse diapasão de harmonia que vibramos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos, as nossas ainda difíceis inferioridades, heranças de nosso passado, que precisamos largar para trás, Senhor, para fazer a tua vontade e não a nossa, de forma plena. Mestre Senhor Jesus, o teu roteiro de luz é fonte inesgotável para vencermos as nossas próprias dificuldades. Por isso te rogamos, Senhor, ajuda-nos a manter acesa a chama que o Senhor nos conteve quando nos ensinou o que era amar. Benfeitores espirituais, mensageiros do mais alto, cuidadores deste trabalho, ajuda-nos, sobretudo a nossa amiga Kelma, para que a inspiração segura venha de ti e que o programa de hoje se faça profícuo de amor e paz. Que assim seja. Então, Kelma, desculpa, vamos lá para o nosso grande movimento de interpretação desse texto abençoado. Muita paz. Muita paz. Então, eu vou pedir para o Francisco colocar o texto, né, para a gente começar. Do livro Na Seara dos Médiuns, é o capítulo 12, na mediunidade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena, no caso a caneta, né, mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige, que o administrador dirige, né? Então, essa mensagem, ela está ligada, porque esse livro, na Seara dos Médiuns, ele faz referência ao livro dos médiuns. Então, essa mensagem, ela está ligada à questão 226 do livro dos médiuns, no qual Kardec pergunta se o desenvolvimento da mediunidade se processa na mesma razão do desenvolvimento moral do médium, ou seja, se aquela mediunidade ela é mais fecunda conforme o desenvolvimento moral do médium. Fecunda no sentido de produz muitas coisas, muitos fenômenos. E os espíritos respondem, não, a faculdade propriamente dita é orgânica e independe da moral, mas já o que não acontece o mesmo com o uso que a gente faz dela. O uso, conforme a moral do médium, pode ser bom ou ruim. Então, a faculdade em si é uma coisa orgânica. E Emmanuel, nesse texto, quando ele fala que a produção revela o operário, a caneta, né, a pena, mostra a alma de quem escreve, ele está nos mostrando, ele está até extrapolando a questão mediúnica e está usando aqui outros exemplos, né? Então, assim como a mediunidade é uma faculdade orgânica, nós também temos talentos inatos. Tantos de nós que não têm uma mediunidade ostensiva, têm uma facilidade para falar, têm uma facilidade para executar determinada tarefa. E nós, com essa facilidade que nós temos, nós podemos fazer o bom ou o mau uso disso.
Então, quantas pessoas sobem no púlpito, quantas pessoas falam à multidão e leva essa fala para um local que não é bom, porque isso vai depender da moral, da ética que aquela pessoa tem em relação às pessoas. A mesma coisa com os médios. Não é porque a pessoa é médium que ela tem uma moral já estabelecida como uma moral alta, como um desenvolvimento alto, né? É o que o Max falou na prece, né? Que o roteiro de amor nos conduza, né? Para o bem, para que a gente faça o bom uso dos nossos talentos, né? Vou colocar aqui como talento. Nesse mesmo texto aqui, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o lavrador, dependendo do jeito que ele usa a enxada dele, ele pode deixar a enxada até enferrujar, se ele for um lavrador preguiçoso. Ele pode usar a enxada dele para cometer um crime, é um instrumento. Ele pode usar a enxada dele para plantar, para cultivar, para alimentar as pessoas com o seu cultivo. Então, é o uso que se faz. Ele fala também, dá o exemplo do legislador, né? Do legislador que faz as leis. Se ele age de forma em proveito próprio, ele está criando, incentivando a pilhagem, ele está incentivando a corrupção. Mas se ele legisla de forma pensando no outro, abnegada, ele está contribuindo para a sociedade. Então, às vezes a gente tem um grande talento, mas a gente se inebria, a gente fica vaidoso com aquele talento e usa aquele talento só para o nosso bem. E muitas vezes tem pessoas que usam, inclusive, para enganar os outros, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas por que Emmanuel fala isso? É para a gente ficar julgando as pessoas? Olha como ele está usando o talento dele, apontando o dedo, fazendo julgamento. Não. Não é isso que ele quer que a gente faça. Não é isso que conduz aqui a mensagem dele. Mas ele coloca o seguinte, que é importante reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador, de todos nós, né, do artista, né, como é que a gente está usando esse talento? Não cabe nos julgar. É a lei divina que vai julgar. Mas todos nós, porém, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males e bem que espalham. Então, pelo fruto se conhece. A gente tem que ter essa percepção se o que eu estou fazendo está produzindo bons frutos ou maus frutos. E isso vai conduzir a gente nesse roteiro que o Max falou, no roteiro do bem, da elevação. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, o pai dela tinha falecido, ela falou assim, meu pai foi um ótimo pai, mas esse mais significava que o pai dela não tinha sido um bom marido ou um bom profissional. Então, muitas vezes a gente quer deixar um legado bom para os nossos filhos, para as pessoas mais próximas, mas fazendo isso, sendo muito egoísta, só pensando nos nossos ou na gente, a gente vai deixar sempre um mas. Eu não fui uma pessoa boa para a sociedade. Então, é isso que essa mensagem nos faz refletir, que é uma reflexão muito importante, né? E ontem eu vi uma frase de um escritor que diz: o que fazemos por nós permanece conosco. E o que fazemos pelos outros permanece e é imortal. Olha que coisa bonita, um escritor chamado Albert Einstein. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, não é, Max? Isso mesmo, Kelma, nós temos que usar os recursos com discernimento, né? Nós os temos e temos que saber usá-los, isso mesmo. Então, agora a gente vai fazer a nossa prece, vamos, nesse momento, guardar essas reflexões, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que tanto exemplificou, que nada reteve para si, que tudo que tinha dividiu com todos, as suas palavras, os seus ensinamentos,
veio trazer para a gente o roteiro certo, para que possamos usar os nossos talentos, aqueles que têm mediunidade, a mediunidade, aqueles que têm talentos artísticos, aqueles que são professores, médicos, que possam usar os seus talentos de forma ética, não só pensando em prover os seus e a sua família, mas pensando na contribuição que pode dar para todas as pessoas da sociedade, porque isso nos faz irmãos, isso nos faz próximos do Cristo, que pensou em todos, não só nos seus irmãos, não só na sua mãe, Maria. Estamos aqui, Senhor, para agradecer esse dia que se inicia, as possibilidades que temos na nossa frente, que possamos exercer da melhor maneira possível as nossas funções, usando os nossos talentos para ajudar, para contribuir. Não queremos julgar, mas podemos, Senhor, observar os bons e os maus resultados das nossas atitudes para que possamos mudar as rotas. Quando estivermos na rota errada, olhai por todos aqueles que vêm à nossa mente nesse momento e ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então agora, né, a gente vai chamar os nossos amigos que estão nos bastidores, né, para que possamos nos despedir. Francisco, Marcos, vamos então ter um bom dia. Até amanhã e um ótimo dia, rico em paz. Muita paz. Bom dia a todos, muita paz.